Olá, gente! Hoje vamos fazer um troca de figurinhas especial para aqueles que vêm passear em LA. Eu recebo muitas mensagens da galera me perguntando: ai, Claudinha, onde é o melhor lugar para ficar? Como é que a gente como é que é o transporte em LA? O que tem para fazer na cidade? Mando mais dicas. Enfim, então vou fazer um troca especial para os turistas. Vamos dividir, aí para não ficar muito cansativo os vídeos, vamos dividir em 3 partes. A primeira, agora vou falar com vocês sobre o transporte, que é uma coisa interessante, que deve ser bem planejada. Vamos lá. Los Angeles, como a maioria avassaladora das cidades norte-americanas, não tem um transporte público bacana. São cidades construídas, esse país praticamente foi construído para promover a indústria automobilística. Eu já falei isso algumas vezes em outros posts, em outros vídeos, mas é verdade, né? Nos anos 50, para bombar General Motors, fizeram as cidades, né, cheias de freeways e avenidas, e praticamente ninguém tem o hábito de andar na rua. Tirando certos centros, né, certos bairros em LA, ou Nova York, ou no centro de Chicago, ou Washington, ou São Francisco, a gente tem algumas exceções, mas em via de regra é um lugar que você necessariamente vai aproveitar muito mais se você tiver de carro. Não é impossível vir para cá sem carro, mas se você tiver condições de alugar um carro, você vai ter uma outra viagem, você vai ter a oportunidade realmente de andar para cima e para baixo nessa bela Los Angeles, de conhecer melhor a cidade, de otimizar mais o tempo, porque às vezes você vem passear, você não tem muitos dias aqui, né? Então você tem que aproveitar o seu tempo, se planejar bem. Enfim, o ideal é que você já chegue aqui com o carro alugado, pegue o carro no Aeroporto Internacional de Los Angeles, no LAX. Esse é o mundo ideal. Eu acho, quando eu morava no Brasil e vinha para os Estados Unidos a passeio, vinha até LA a passeio, eu costumava alugar um carro no Brasil mesmo, nas agências de viagem, porque eles costumam ter uns pacotes bem legais. Mas de qualquer forma, se você quiser dar uma olhada na internet, eu vou colocar até nesse post dois links que são bem legais. É o site Expedia, que é um site americano e que oferece assim milhões de opções e descontos e tal, e o site do Orbitz, que também é bem bacana, e o Priceline. São os 3 sites que eu uso aqui, são super confiáveis, são bacanas, nunca tive problemas pessoalmente com nenhum dos 3, já aluguei carro, já comprei passagem aérea, já reservei hotel, já viajei para os Estados Unidos afora usando esses 3 sites norte-americanos, só caso vocês queiram. Mas essas agências de viagem no Brasil costumam ter ótimos sugestões, ótimos deals, né? Ótimas ofertas em relação à locação do automóvel. Bom, você pegando o carro, para dirigir nos Estados Unidos, não é necessariamente preciso tirar a carteira internacional. Algumas pessoas preferem fazer isso, você pode fazer isso no Brasil. Eu também vou colocar um link com a explicação, mas é permitido dirigir com a carteira brasileira, obviamente válida, não a provisória, a permanente, tá, gente? Então, carteira brasileira válida, original, você pode alugar o carro. Outra coisa que você precisa para alugar o carro é um cartão de crédito internacional. Isso é uma regra geral. Acho que em qualquer lugar do mundo você precisa, para retirar o carro, para eles terem uma garantia locadora, você precisa ter um cartão de crédito internacional. Eu também já aluguei de diversas locadoras. Já usei a Hertz, a Avis, a Budget, a Dollar. A Dollar geralmente tem preços muito bons. Enfim, independente da locadora, isso vai depender muito da ocasião que você vai procurar, né? Às vezes uma tá mais barato que a outra, mas não é caro alugar um carro aqui. Resumo da ópera, é possível e não é caro. E, gente, transforma a viagem. No aeroporto, quando você chega, depois que você faz, pega a sua mala e tal, todas as locadoras de automóvel, elas têm o que eles chamam de shuttle, né? Que é um transporte gratuito que leva você do aeroporto até onde a locadora fica fisicamente para você preencher toda a papelada e tal e retirar o automóvel. Então você também não precisa se preocupar com isso, tá? A própria locadora vai te dar todas as instruções e tal, é um processo fácil. Às vezes tem uma filinha e tal, né? Principalmente se você vem na época de férias, mas assim, nada impossível. Quando você vem com tudo já reservadinho, fica mais tranquilo ainda. Bom, gente, o carro, eu aconselho, lógico, sempre você comprar o seguro
total, né? Só para tranquilidade, sim, vai ficar mais caro, sim, não, talvez dobre o valor do seu aluguel, mas te dá uma segurança, né? Para você, para terceiro, se bater, não que vai acontecer nada, mas enfim, é sempre bom a gente estar mais tranquilo. Eu tô dividindo a experiência com vocês, eu costumava viajar muito para cá antes de vir morar aqui, e era esse mais ou menos, e até hoje, quando eu viajo, eu faço isso, eu sempre compro o seguro total, mesmo que fique um pouquinho mais salgado, eu fico mais tranquila e mais segura de dirigir pelas estradas. Nos Estados Unidos, não tenham medo, é fácil dirigir. Gente, quem dirige no Rio de Janeiro e em São Paulo, dirige em qualquer lugar do mundo. Aqui é tranquilíssimo, é fácil, é super bem sinalizado. É claro que às vezes a gente não se sente confortável, porque não fala o idioma, nunca dirigiu aqui antes, né? Dá aquele friozinho na barriga. Isso é super normal, mas assim, não fiquem desesperados. E também é carro automático. Os carros aqui, a maioria avassaladoras, que quase 100% são automáticos. E às vezes eu sei que no Brasil não é um procedimento, a maioria do pessoal tem o carrinho manual de trocar a marcha, mas dirigir um carro automático ainda é mais fácil, gente. É uma delícia. A gente não tem embreagem, não precisa trocar a marcha. Enfim, e assim, pra você fazer um teste, você pode dar uma voltinha no estacionamento da locadora, né? Ali na região, devagarzinho, pra se familiarizar com o carro, se acostumar, ficar à vontade, enfim, vai fundo. Então não se preocupem, é muito bem sinalizado, só que como aqui quase não tem pessoas andando na rua, é difícil pedir informação, não tem essa cultura que a gente tem no Brasil. Então, como estamos no século XXI, vamos aproveitar da tecnologia. Alugue o carro com GPS. É uma outra despesa, não é caro, tipo 20, 30 dólares a mais, aí depende da situação e da locadora, mas, gente, vale super a pena. E porque o GPS, ele fala até em português, olha que legal. Aonde você deve ir, o que você deve fazer, aonde virar. E de novo, você tá passeando, você tá de férias, eu sei, muita gente, pô, que saco, tem que alugar carro, vou ter que dirigir, enfrentar trânsito e tal, tô de férias, eu queria, né, sentar e ser levado. Mas, enfim, é uma sugestão realmente para você aproveitar mais uma cidade como Los Angeles, né, que é uma cidade grande. Ela, em terreno, assim, ela é maior que São Paulo, ela é espalhada, então as coisas são distantes. E como o transporte público aqui não é fácil, né? Você não pega táxi na rua em qualquer lugar, você tem que ir no ponto de táxi. É sempre bom até ter um telefone também de táxi, né, gente, na bolsa. Eu também vou botar o telefone do Beverly Hills Taxi, que é o que eu uso, é super bacana, eles são super pontuais e tal. Enfim, mas você não pega táxi na rua, que ônibus aqui tem horário, também não para em qualquer lugar. E também às vezes você tem o circuito do ônibus, não é como no Brasil que o ônibus vai de A a Z, vira rua. Os ônibus aqui não andam por todas as regiões, enfim, e é uma cidade grande, muito grande, né? Então assim, se você for esperar um ônibus, principalmente no final de semana, que tem menos ônibus circulando, tem horário, então você vai perder mais tempo. Essa é a questão. Com o carro, você vai ter mais mobilidade, né? E a gasolina aqui não é muito cara, só que lembrem-se, não tem frentista. A maioria dos postos, pouquíssimos postos oferecem o serviço de frentista. Quando oferecem, a gasolina é um pouquinho mais cara. Mas, de novo, você tá vindo pra cá experimentando uma nova cultura. Então é sempre legal aprender como as pessoas daqui, como a gente vive, né? E não é difícil, gente. Eu garanto pra vocês, assim, é super fácil. E tem sempre alguma pessoa no posto de gasolina que vai poder te auxiliar a primeira vez. Depois você vai querer fazer isso toda hora, porque é até divertido. A galera tira foto, faz filme, é um barato. Mas a gasolina aqui não é cara, então, quer dizer, tranquilo nesse aspecto. A outra coisa é o estacionamento. Estacionamento, a maioria dos shoppings e a maioria dos lugares oferecem, supermercados, farmácias, os estacionamentos são gratuitos, gente, não é igual no Brasil. E quando são cobrados, é bem baratinho também. Assim, tipo $1, as primeiras 2 horas são gratuitas e depois você começa a pagar. Então, assim, não é uma despesa que vai arrancar os seus cabelos, como no Rio de Janeiro, o estacionamento dos shoppings é uma fortuna, né? Até supermercado a gente paga estacionamento. Não se assustem, aqui nesse aspecto é muito mais fácil. Agora, para estacionar na rua, prestem bastante atenção nas placas, porque a coisa aqui é restrita, a polícia passa e se você não respeitar as leis, eles multam mesmo, e as multas não são baratas. E aqui não pode, não tem essa de
vou mandar, não vou pagar, tem que pagar, né? Até a própria locadora, ela vai descontar do seu cartão de crédito. Esse é um dos motivos que a locadora precisa do seu cartão de crédito, né? Por causa das multinhas. Enfim, então, atenção com velocidade, isso assim, não tem essa de ficar ultrapassando, mudando de faixa e nem correndo por aí não. Tem que respeitar as placas e respeitar a velocidade, especialmente dentro da cidade. Porque muitas pessoas, tem muitas freeways aqui, na freeway você pode ter uma flexibilidade, uma velocidade maior, mas muita gente que está aqui é turismo não se sente confortável de andar nas freeways. Não porque sejam perigosas nem nada, são ótimas, tranquilas. Mas o trânsito na freeway é mais pesado e 2, elas são mais complicadas mesmo. E você vai perder a beleza da cidade, né? Você quer ver a cidade, quer sentir o clima da cidade, quer passar pelos lugares. Mas dentro da cidade você não pode correr. Então preste atenção em velocidade nas placas de estacionamento nas ruas. E a maioria dos lugares é autoexplicativo. E tem o que eles chamam aqui de meter, né? Para você colocar o dinheiro, ou hoje em dia, também na maioria, os meters são novos, você pode usar até o seu cartão de crédito para pagar. A cada 2 horas você paga $2. Não deem mole com o estacionamento. E quando não é uma coisa, isso é uma coisa assim, como em qualquer lugar, qualquer cidade grande no mundo, é uma coisa que às vezes você vai ter dificuldade sim. Não vou mentir pra vocês. Às vezes a gente fica, ai meu Deus, que saco, em determinados bairros, principalmente próximos às áreas turísticas, não é tão fácil encontrar estacionamento como em qualquer lugar do mundo, gente. Aqui não é tão diferente, não. Mas se você vê uma rua assim, cheia de placa, especialmente vermelha, tá? Dizendo com muita vaga, é porque não pode estacionar, tá, gente? Então preste atenção, leiam as placas com atenção, se tiverem alguma dúvida, tragam um tradutorzinho, botem no tradutor, tem que ter paciência nesse sentido do estacionamento. Mas, de novo, ainda assim, eu encorajo vocês a alugarem um carro. É uma despesa que vale a pena e que vai transformar a viagem de vocês para melhor, tá? Certamente. Agora, menores de 25 anos, eles podem alugar carro, tá? Entre 21 e 25 anos, você pode alugar carro. Só que você tem que pagar um seguro extra adicional que é significativo. Ou seja, eu me lembro, eu vim pra cá muitos anos atrás, nossa, 20 anos atrás, eu passei 3 meses na Flórida com 2 amigos. E nós tínhamos menos de 25 anos e alugamos um carro. Foi praticamente o dobro, por causa do seguro dos menores de 25 anos. Então, assim, se você tá vindo com a sua turma, tá? E não tem ninguém maior de 25 anos que possa alugar o carro e dirigir. A pessoa, todos os motoristas, se você vem com um grupo, todo mundo tem que estar listado na locação do carro, tá, gente? Não é só um motorista, eu alugo um motorista e de repente acontece alguma coisa, uma outra pessoa está dirigindo, vocês estão ferrados, porque a pessoa não está coberta pelo seguro. Então, pague o valor adicional, é mais barato para cada motorista que por acaso for dirigir, se vocês estiverem viajando em grupo, tá? Garantam a segurança de vocês não querem problemas aqui, porque as leis aqui realmente são puxadas, a galera não dá mole, ainda mais para o estrangeiro, tá? Então, assim, muito cuidado com isso. De qualquer forma, então realmente fica mais caro para menores de 25 anos, fica mais salgado, eu super entendo. Mas, enfim, nós alugamos carro, nós ficamos 3 meses estudando, então não tinha como não ter carro, porque não tem, assim, a gente estava num lugar, estava em Miami, a nossa escola era longe, não tinha como. Então a gente dividiu, foi uma despesa que a gente se planejou para pagar, e a gente conseguiu ficar lá e se divertir muito mais, porque com o carro a gente pode viajar, pode passear, pode ir para lugares mais longe e tal. Mas tem que pagar esse seguro adicional. Eu não poderia deixar de falar com vocês. Antes de vocês alugarem o carro, façam todas essas perguntas e não se esqueçam, vocês vão pagar para a locação do automóvel no ato da reserva, mas o seguro você vai fazer aqui quando for retirar o carro no aeroporto, na locadora. E tem várias opções de seguro, mas como eu falei pra vocês, eu aconselho pessoalmente, é uma dica da Claudinha, que vocês façam o seguro completo para ficarem tranquilos. Outra coisa importante, bebida. Aqui nós não tem lei seca.
Não é 0, mas é 8%, 0,8, ou seja, dois chopinhos, uma tacinha de vinho é permitido você beber e depois dirigir. Mas é só isso, tá, gente? E de novo, tem que andar na linha, porque apesar de não ter a lei seca e tal, se a polícia te parar, por acaso, fizer os testes, eles fazem vários testes, inclusive agora eles estão usando o bafômetro também. Se por acaso eles te pararem em qualquer lugar da rua e notarem que você consumiu mais álcool do que o limite, gente, o negócio é feio aqui, dá cadeia mesmo, enfim, dá até deportação, tá? Já ouvi casos assim, o que foram uma loucura. Então, muito cuidado. Olha, a polícia não dá mole não, galera, assim, é firme aqui, né? Então, assim, muito cuidado com a questão da bebida, tá, gente? Especialmente para os motoristas de carro. Não pode beber na rua nos Estados Unidos, tá? Não pode beber na rua, não pode beber na praia, não pode beber em nenhum lugar público. E se vocês estiverem bebendo no carro, por exemplo, forem jantar, sobrou uma garrafinha de vinho, querem levar para o hotel, isso é permitido, tá? Pelo restaurante tranquilo, e vocês devem fazer isso, porque aqui ninguém desperdiça nada. Mas vocês vão ter que levar essa garrafa, colocar na mala do carro. Não pode ter bebida alcoólica aberta dentro do automóvel. Isso é uma outra dica que eu tô dando pra vocês. Então assim, é chato, tem um monte de regra e tal, poxa, ainda tem a despesa. Eu sei que isso tudo soa assim, meu Deus, isso não parece férias, né? Um tanto de regras. Mas de novo, você tá vindo para um país diferente, é legal até experimentar essa cultura, e as coisas aqui funcionam exatamente porque tem um monte de regrinhas e a gente tem que respeitar, né? Então, assim, a gente teria que respeitar no nosso país e no país dos outros também, né? Mas que a gente tá aqui passando, né, um tempo curto, enfim, você tá de férias. Então é legal, você vai experimentar como é viver nos Estados Unidos de verdade, como a gente mora aqui, durante alguns dias. Então isso pode também ser uma experiência interessante, faz parte da viagem e do aprendizado, não é verdade? Enfim, então essa é a parte do transporte de aluguel de automóveis. E se você falar, não quero alugar de jeito nenhum, eu tenho menos de 25 anos, vai ficar uma fortuna, ou então não quero me aborrecer, não quero me preocupar com gasolina, ter que botar minha gasolina, ou levar uma multa de estacionamento, ou então quero tomar minha cervejinha em paz, enfim. Tem opções? Sim, tem opções. Algumas empresas oferecem tours pela cidade, tem aqueles ônibusinhos de 2 andares e eles oferecem uma série de tours pela cidade e você pode comprar o passe, também não é muito caro. Eu vou colocar Star Tours, eu vou colocar o link para vocês darem uma olhada, caso estejam planejando para colocarem no orçamento de vocês. E com esse ônibusinho você pode comprar o passe até por por alguns dias e cada dia fazer um trecho da cidade. E eles têm várias paradas e você pode pegar o ônibus na Central, que é em Hollywood, ou no seu hotel, eles também passam por vários hotéis. Você pega o ônibus e eles vão te dar um mapinha com as paradas, vão sugerir alguns passeios, alguns lugares. É até bem legal, super organizado. É uma empresa assim gigantesca aqui, todo mundo conhece. E você vai poder assim fazer o tour. Aí você pode fazer cada dia uma região da cidade. E você pega o ônibusinho, sei lá, de manhã acordou, vou pegar meu ônibus e tal, faço ali meu roteiro na região de Hollywood. Aí você vê o que você quer conhecer naquela região e você vai pegar o ônibus e como tem várias paradas, você pode saltar e pegar um outro ônibus, andar, dar uma volta, ir no museu, fazer o que você quer fazer, suas comprinhas, depois voltar, pegar o ônibus de novo e ir para uma outra parada. Enfim, então você pode usar o dia inteiro o seu passe e conhecer bem aquela região e também dar uma andada, passear, enfim, fazer a sua programação. Então tem essa opção do ônibus, eles oferecem uma série de tours, tem até tours aqui em Beverly Hills que mostram as mansões dos famosos, e nesses ônibusinhos tem um guia, eles contam a história dos lugares. Isso é legal, né? Essa é a parte legal, porque eles vão contando a história das ruas, dos lugares aqui em LA, e tem uma gravação em português, então você não vai precisar, você pode ficar super à vontade, enfim, fazer o seu passeio, conhecer um pouco da história da cidade, do local.
E aí você investe. Realmente é legal? É legal, é ótimo, é super confortável, é bacana, vai sempre uma galera bacana, animada, te dá essa flexibilidade de você poder saltar, fazer alguma coisa e voltar depois, entendeu? Só que a única questão é que você vai ter que dividir a cidade em regiões e cada dia fazer um pedacinho da cidade, que também não precisa ser um problema, de repente é até mais legal pra você, né? Você vai tirar a preocupação do carro, ainda mais se você não tá acostumado a dirigir no Brasil mesmo, ou se você não dirige, né, de jeito nenhum. Então assim, você tem essas opções. Eles te dão essas opções e à noite, pra sair, você pode chamar um táxi que te leve num restaurante ou num bar que você queira ir, e no retorno, o próprio restaurante ou o pessoal do bar, você pode pedir eles para chamarem um táxi para você. Geralmente, próximos aos lugares turísticos e aos bares e restaurantes, tem até ponto de táxi, aos hotéis, e alguns hotéis aqui na cidade tem ponto de táxi. Mas, de novo, você não pega táxi na rua, não é como Nova York ou como no Brasil. Você tem que ir ao ponto ou tem que chamar. Mas aí o pessoal pode te ajudar também. Também não é o fim do mundo, né? Dá para se virar, é tranquilo. Em relação ao ônibus, você também pode comprar um passe, que também vende como no Brasil, e você pode pegar o ônibus e circular na cidade. O ônibus é ótimo também, super confortável. Galera, vocês vão ficar impressionados, pessoal, no iPhone, no iPad de ônibus, não tem essa neurose, é super tranquilo. Muita gente usa ônibus e gosta bastante, só que tem o problema do horário. Acho que com o ônibus, se você tá aqui como turista, você perde muito tempo nesse transporte. E metrô, temos o metrô em LA, o metrô tá em expansão, uhul! Tá todo mundo animado, esperando aí a expansão, que vai de Santa Mônica até o centro da cidade, ou seja, quando esse metrô, que vai ser na superfície, sair, vai resolver o problema do carro 100%, mas ele ainda tá em obra, acho que tá pra sair ano que vem, se eu não me engano, ou no final desse ano, mas eu aviso a vocês, porque esse metrô sim vai resolver a vida até da gente mesmo, até do transporte da própria cidade, que é uma cidade conhecida por ter um trânsito bem pesado. Quando a gente é do Rio de São Paulo, a gente nem acha muito, mas se você mora em uma outra cidade no Brasil, onde não tem tanto congestionamento, você vai chocar com a lei, porque aqui realmente tem bastante trânsito, muito carro, todo mundo tem carro, e congestionamento eventualmente é uma consequência disso. Mas apesar disso tudo, gente, saiu numa matéria no Brasil. Nos Estados Unidos tem 6 vezes o número de carros que o Brasil tem, a mais que o Brasil, e 50% a menos de acidente. O que significa que essas regrinhas todas, elas dão resultado, né? De salvar a vida de muita gente, da gente poder viver aqui com segurança e com responsabilidade. Então vale até a pena experimentar essas regras. Bom, mas como eu estava dizendo, se você é da turma que não quer esquentar a cabeça com carro e aluguel e nada disso, sim, tem essas opções, vou colocar aí, vocês dão uma olhadinha, é um investimento que vale a pena, vai no final das contas, pode sair até um pouco mais barato que o carro, né, dependendo do número de pessoas na sua família, obviamente, mas enfim, o carro eu tô acostumada, eu sempre dirigi, eu dirijo há anos, eu dirigi no Rio de Janeiro, eu acho que dá mais mobilidade e flexibilidade, mas não é impossível não conhecer a lei sem carro, só vai ser um outro tipo de viagem, mas igualmente divertida. Enfim, gente, essa é a parte do transporte. Olha quanta coisa, eu espero que todos esses detalhes ajudem vocês no planejamento da viagem de férias aqui para a Cidade dos Anjos. No próximo vamos falar de hospedagem.